Olá, meus amigos do MCast, a paz a todos que nos acompanham sempre aqui pelas redes sociais. Estamos hoje aqui recebendo visita de Deus, visita boa, interessante. Eu estou aqui com a minha querida Mari Borges. Uma salva de palmas! Oi, gente. Tudo bom, Mari? Que prazer, tudo bem, senhor? E com o seu excelentíssimo esposo. Oi, Samuel. Mineiro com cara de baiano. Não é verdade? E ele está aqui, né, no estilo, vai acompanhar a Mari aqui nas nossas... Amém. No nosso bate-papo. Vamos lá. A Mari é mineira. Mineira. Né? Já mora aqui em São Paulo há quanto tempo, Mari? 2 anos apenas. 2 anos apenas. 2 aninhos. Você estava me contando que você veio no meio da pandemia. Foi em junho. Na verdade, nós botamos uma data para mudar para São Paulo em março. Aí veio a pandemia, fechou tudo, a gente esperou até junho. A gente não queria passar desse ano. Vamos mudar na pandemia mesmo. A Mari, eu tô aqui com a fichinha dela aqui, né? Cantora, compositora. Ela é de Divinópolis, tá, gente? Minas Gerais, tá certo? Começou ainda a carreira com 16 anos, apesar dela parecer ter 18 e o esposo dela 19. Obrigada. Né? Fica assim a idade, né, Mari? Fica essa Né? aí. Fica no segredo, no mistério. Foi através da internet que ela viu uma oportunidade de cantar sobre aquilo que acreditava. Aliás, ela é um sucesso na internet. Amém. E eu quero que você siga ela, porque vai valer a pena. Tá aí no rodapé, as redes sociais, para você acompanhar todo o trabalho da Mari, né? E realmente é surpreendente aí o alcance que ela tem nas redes sociais. Ela fala a língua da rede social, né? Essa turma aí mais nova aí, elas já vieram já com um chip de fábrica, né? Além de vários covers maravilhosos, entendeu? E confesso que muitos deles melhores, não desmerecendo o artista, né? Mas você sabe que a adaptação, ela já por filosofia, Sim. né? Ela tem a objetividade de melhorar. Isso. Não é verdade? É Aquilo que já é está bom, lá, né? que já é bom, Já é né? Que fica melhor. E realmente isso aí tem sido um marco aí na sua Obrigada. carreira, dentre tantas composições lindas. Você vai dar uma palhinha de algumas delas aqui. Falar um pouco da vida. Bora. Não é isso, mineira? É isso aí. Já trocou o queijo pelo nhoque? Não, nossa, cara, queijo. Eu tô sentindo falta do queijo. Pão de queijo aqui em São Paulo. De vez em quando a gente... Eu comi aqui e tava gostoso, mas eu já provei uns que aprovado? falta o queijo. Tá, esse tá gostoso, gente. É porque a gente tem uma Não é modalidade de porque eu pão tô de aqui, queijo não, é sem porque tava queijo. mesmo. O daqui tava com queijo, muito bom. Ô Mari, diga uma coisa, você começou basicamente como? Cantando mesmo, direto? Não, eu cantava em casa, minha mãe sempre cantava em casa também, na igreja, eu ficava me escondendo. Pela vergonha e timidez, a gente tinha um grupo de amigas, eu era da Deus e Amor até os 15, e lá eu não cantava também, era só minha mãe, minhas irmãs, mas eu tinha um grupinho de meninas que ficava ali entre elas, escondidas, assim, fazendo segunda voz. Só que aí quando eu mudei de igreja, fui pra igreja dele, que é a Quadrangular, conheci ele e a gente começou a namorar, ele que me incentivou a começar a cantar mesmo, solar, gravar pro canal do YouTube. E era assim, toda semana a gente gravando. Começamos assim, bem simples os vídeos, não é igual hoje, assim. Então, um vídeo na parede, branca, a gente começou a decorava ali de madeira e tal. Ele que fazia os vídeos, fazia os áudios, fazia tudo, tocava pra mim. Você sabe o que me chama a atenção nessa questão aí de rede social, de YouTube, você falou vídeos, começamos assim e tal. Não sei se é o caso de vocês ou de algum dos nossos internautas aí. Mas eu acho que o que me chama mais, o que me atrai mais, né? É justamente esse espontâneo mesmo, é essa coisa bem natural. Simples. É verdade. Eu acho que quando a gente começa a ensaiar alguma coisa, já nem dá certo. É verdade? O melhor é aquilo que é... Por isso que temos que começar. As pessoas falam, quero começar com o melhor vídeo, o melhor áudio, o melhor lugar para gravar. Não, comece, porque é bom também ter esse início. Até por questões de você... Faz parte. Eu tava assistindo alguns vídeos nossos antigos e, tipo, dá muita vontade de chorar, porque você lembra tudo, né? Aquele processo, aquela dificuldade que também faz a gente amadurecer, entender que é necessário para o nosso crescimento, subir... todo mundo quer estar aqui e já ir para lá. Subir... Dá um salto, mas é necessário. Tem um versículo na Bíblia, que eu sou muito ruim de lembrar, mas que Deus valoriza o início, né? O início é importante.
a gente precisa amar esse início, porque traz muito crescimento pra gente. Não, o fundamento bíblico, independente de versículos isolados, ele realmente é esse, né? Valorizar o princípio, né? O início de tudo, o primeiro amor. Isso. Né? Início, né? O início é fundamental. Porque é tão perfeito, é tão intenso. Exatamente. E a gente tem que continuar sendo intenso em tudo, mas o início é perfeito, assim. A gente precisa sempre estar voltando nesse início, por causa da pureza, né? É verdade. Voltando às raízes, né? Lembrando-se de onde vem. Quando a Bíblia fala, por exemplo, da cerimônia dos pães ázimos, né? Que é aquele pão amargo, duro. O objetivo de comer aquele pão duro, amargo, com ervas amargas, não era de trazer ali um prazer, né? Numa degustação, numa gastronomia de qualquer tipo de alimento. Era de que os israelitas, os hebreus, lembrassem-se da dureza que eles passaram lá na saída do Egito, né? Arremetendo justamente ao que você está falando aí, o início, né? Para saber de onde vieram, entendeu? O que passaram, para a gente dar valor às coisas, né? Depois que cresce. Quem olha para um artista hoje como você, renomada, né? De sucesso, consagrada, né? Em plena ascensão, além de... pensa que foi assim, pá, caiu de paraquedas. Todo mundo acha, né? Que todo mundo acha. Ninguém vence rápido, né? Mas tem processos grandes e que são dolorosos também, mas que fazem parte. E por isso que eu falo que é importante ter esses processos pra gente chegar aqui hoje e falar e valorizar cada oportunidade que a gente tem, tipo, abraçar mesmo e não tratar como se fosse qualquer coisa. Mas não, cara, eu lutei tanto por isso, eu quero abraçar essa oportunidade. Então, quando as coisas vêm muito rápido, parece que não é ruim também, né, gente? Não que não sejam bem-vindas, né? Podem vir bem rápido. Mas tudo na vida é processo, então aceite o processo. Claro, obviamente. Você falou que conheceu ele na Quadrangular. Foi na Quadrangular. Né? E como é que é esse... Hoje você estava gravando aqui com o Geração, né? O Geração Jovem, aqui na Igreja Mundial. Você como artista, obviamente, tem que estar em vários lugares, igrejas, e cada uma é diferente da outra, né? Cada uma tem a sua doutrina, cada uma tem a sua... Esse negócio de doutrina é palavra, né? Eu falo assim nesta linguagem porque as pessoas que estão nos assistindo, ela confunde muito doutrina com costume. Costume é uma coisa, doutrina é outra. Se você falar costume, a pessoa vai custar entender. Se você falar doutrina, ela já vai associar a maneira de andar, de se portar, de se conduzir. Né? Mas hoje os costumes, graças a Deus, eles estão bem nivelados, né? Não há mais aquela rigidez. Melhorou muito, né? Tinha que melhorar, né? A doutrina não, a doutrina é imutável. Isso. A doutrina não pode ser mudada. Isso. Costume mas os não. costumes, isso. E como é que é quando você chega assim numa igreja de costumes mais tradicionais? Né? Então, já passamos por isso. Só que a gente tenta adaptar também. Antes, bem mais. Principalmente igrejas, questão de roupa, por exemplo. Se a igreja ela tem essa questão da roupa, da calça, a gente tenta evitar. Porque o negócio é para mais e para menos, né? Você falou que era da Deus e Amor. Deus e Amor tem costumes bem rígidos, né? Aí daqui a pouco, da Deus e Amor, você vai chamada para fazer o evento na Bola de Neve. Aí chega lá, a galera tá de prancha de surf na cabeça. Antes era mais assim. Antes acabava que eu adaptava, pra ser assim, bem sincera, né, gente? Eu adaptava a igreja. Hoje tá bem mais de boa, né? Eu já fui em assembleia que eu perguntei por respeito. Como que é a questão da roupa? Ele, não. Você usa calça. Só que tem essa questão da gente bota uma roupa maior. E mesmo em igrejas que realmente dá pra usar calça, a gente tem que se comportar no altar. É verdade. Em todo mundo, não só no altar, gente, em todo lugar. Tá? Verdade. Não, as pessoas falam assim, e eu acho maravilhoso esse nivelamento aí, porque todos nós somos livres, né? Iguais, né? Isso. É óbvio que há um critério, um respeito com relação à igreja, mas não é só a igreja. Você não pode entrar numa embaixada, por exemplo, de short, verdade. Né? Camiseta do Flamengo. Eu sou flamenguista, né? Você entrar no tribunal, no fórum, no áudio, né? Tem a questão do respeito. Respeito, claro. E claro que hoje não mais, eu acho que não, né? Não tem mais algumas restrições assim igual antes. Já vi muitas igrejas que antigamente não podiam usar calça, que libera.
pelo menos quem vai participar. Só que as pessoas que te chamam, ela te chama por quem você é também. Então, ela sabe que você usa. Ainda bem, então, né? ela te chama e ela te dá essa liberdade de você vir ou não. Dificilmente vai ter uma igreja que é muito rígida que vai te chamar, igual uma igreja que não pode usar calça, sabendo que eu uso, ela vai chamar. Maquiagem, batom, brilho. Porque sabe que eu vou arrumada. Eu não vou ficar sem maquiagem. Eu passo mais leve, mas eu não Olha, o vou meu ficar sem sonho maquiagem. era ter um cabelo estiloso desse aí. Mas aí eu ainda não tô nessa estrutura, entendeu? Tem, Eu ainda legal, ó. Não, primeiro tem que ter deixar- material, né? Desculpa o seu esposo, o nome dele. Rui. Rui. Eu brinquei com ele aqui, eu perguntei se ele era mineiro, né? Eu falei, rapaz, você parece um baiano, todo no estilo. Não, meu sonho é usar aí um estilo, né, assim, né? Primeiro falta material, né? Dread, né? E depois eu ainda tenho que ter, assim, autoridade para isso, não é verdade? Mas ficaria legal, assim, ó. Ficaria, será? Eu vou testar, hein? Dread é top, É verdade. estiloso. Rui, deixa eu te falar, você, desde o dia que conheceu a Mari, começaram então a fazer os trabalhos ali. Então a gente se conheceu ali na adolescência. Eu coloquei aparelho ontem. Por que você não tirou? Com a dicção ruim. Tá acostumando ainda. Tô Podia ter acostumando. tirado, pode fazer, mas tá bom. Não problemas. Vai. Então a gente se conheceu ali na adolescência. Eu tocava guitarra na igreja. A Mari chegou. E eu lembro que a gente começa então a namorar, né? E eu, nessa época eu estudava guitarra. E eu tinha um sonho de ir pra fora, estudar guitarra nos Estados Unidos, esses lugares. E eu tenho amigos que moram lá. E um desses amigos me falou, cara, por que você não investe nela? Ela tem muito mais chance do que você. Mas ele tava falando, entendeu? Ele tava falando, seu danadinho, de investir na carreira. Isso mesmo. Você já aproveitou e fez um investimento, né? Também sentimental. Antes dele começar a investir o tempo dele em mim, ele estudava horas, né? Estudava 8 horas muito. era o dia inteiro, eu chegava ali no estúdio, tinha uma sala, assim, não era um estúdio exatamente. O dia inteiro treinando escalas. Isso. Então aí que caiu a ficha, né? Não, então eu vou investir nela, vou dedicar. E é um negócio que a gente precisa de foco, né? E eu sempre gosto de pensar a longo prazo. Então, eu já sentei com a Mari e falei, Mari, eu vi uma oportunidade, na verdade. Porque essa época era 2014, mais ou menos, 2013, e eu vi no YouTube a oportunidade que a gente precisava, sabe? Porque não tinha... Então, a gente tá falando de uma época que ninguém tava fazendo, entendeu? Então, eu vi um vídeo até foi da Isadora Pompeu, ela gravou um vídeo em casa, assim, Isadora. cantando uma música do Eli. Aí eu falei, caraca, tá aqui a oportunidade que a gente precisa para começar. Porque você tá numa cidade, no interior, você fala assim, cara, o que eu posso fazer para que a música alcance mais pessoas? Então, eu vi nessa oportunidade a chance da gente começar. Então, eu falei com a Mari, vamos investir. Vamos comprar câmera. Investir, assim, porque a gente tinha, né? Na época, aquelas câmera câmeras de simples. abrir, tudo muito simples, entendeu? A Isadora fez o vídeo simples, vamos tentar melhorar um pouquinho, vamos fazer um pouquinho diferente, vamos captar o áudio. Não é uma competição, Nossa, né? excelente. Não. É sempre É um aprimoramento. aprimoramento. Inclusive, você tem alguma coisa, eu não sei o quê, não sei se alguma coisa, aparência, não sei se o estilo, mas você tem realmente uma similaridade, né? E, inclusive, ô Mari, eu estou vendo aqui na sua biografia uma coisa importante, queria que você falasse sobre isso também, que você também tem um milagre para contar, um testemunho para contar. Então, Você perdeu a audição, teve perda da audição? isso, Como é que foi isso aí? sempre quando a gente fala em milagre, as pessoas acham assim, ela voltou a ouvir, né? Eu tenho fé nessa cura, eu acredito que o Senhor tem propósito em tudo que Ele faz, e desde o permitir que algo aconteça, né, na nossa vida, desde o permitir que haja vitória também para o nome dEle. Então, eu acredito que o meu milagre seja não ter desistido. Porque quando a gente começou a cantar, quando ele falou, Mari, vamos gravar pro canal, vamos começar a ministrar. Até esse ano eu não sabia que eu tinha problema na minha audição. Esse ouvido aqui, ele tem 10%. Eu não ouço bem dele. Se eu tampar isso aqui, parece que eu tampei os dois. E você grava, canta assim, desse jeito? Meu Deus do céu, perfeição, hein? Então, quando eu comecei a ministrar nas igrejas, que eu precisava de um retorno bom, foi aonde que eu comecei a sentir, tá faltando alguma coisa, eu não tô ouvindo os retornos, não tá vindo com peso.
E o Rui tocava uma música em si, uma melodia, e eu não conseguia entrar no tom. Tipo, uma cantora que não sabe entrar no tom da música. Eu ficava solfejando, não vinha. E foram vários meses errando isso. Eu só conseguia acertar quando ele chegava pra mim, me dava o tom no ouvido. Aí ele falou assim, vamos buscar saber o que tá acontecendo. Aí eu fiz o teste e, gente, Comprovou. 15, 16 anos depois que eu fui ver que eu tinha um problema de audição, que eu acho que veio da minha infância. Eu Então, nasci com então o esse milagre é problema. dobrado, porque você, mesmo com essa dificuldade, né? Milagre de cantar mesmo. Beethoven era considerado um gênio pelo fato de surdo, né, conseguir realizar grandes composições. Isso, massa né? demais. Então, a genialidade, né, do dom que Deus te deu realmente é muito grande. Sim. Agora, eu não posso negar as origens, né? Como profeta, eu declaro saúde na tua vida e que em Amém. breve você possa, sabe, E eu já recebi trazer essa cura. outro testemunho, porque esse aí é um. Esse é um. De da sua- persistência, né? De Não, e da genialidade que desistir. Deus te deu, Amém. né? Mas em breve traga outra, Amém. tá certo? E vai ser pra honra Que dele, seja, então. pessoal, para honra e glória Pra do Senhor honra Jesus. Receba, Amém. em nome de Jesus. Recebendo, gente. Tome posse. Glória a Deus. E a gente fica encantado aqui porque você tem um carisma muito grande, Amém. né? As pessoas interagem muito bem com você. Você fala a língua da galera, né? Você fala a língua, principalmente da juventude. Mas olha, né, eu estava observando aqui alguns dados, né? Por exemplo, eu fiz uma pesquisinha rápida antes de falar contigo. Você atinge um público jovem, né? Muito grande. Você atinge muito grande um público jovem. Mas não é pelo fato de você ser jovem, né? Porque você fala a língua, Sim. né, do jovem, é diferente. Nós temos aí, por exemplo, Serginho Grossman, por exemplo, né, o senhor, não é verdade? Mas você vê que ele, Fala a dentro língua. do trabalho dele, ele procura falar Tem a ver aquela... com a questão da identificação, do Não é processo que a gente teve que enfrentar, que os jovens e adolescentes estão enfrentando. Então, acaba que a gente consegue, porque a gente passou por isso e a gente passa. Então, a gente consegue derramar sobre eles. A questão do persistir, de lutar, de fazer o que Deus está pedindo, mesmo com as limitações. Então, por isso que entra essa questão de falar para eles. Porque a gente viveu isso, né? E tá vivendo ainda. A juventude hoje, ela passa por um momento delicado, né? Porque Bastante. antigamente você tinha o que você falou no início aqui, base, Base. né? Raiz, princípio, né? Era diferente, a criação, né? As pessoas eram menos vulneráveis Era. às coisas que hoje, infelizmente, né, pela falta de estrutura, acabam atrapalhando a juventude. Por exemplo, celular. Celular é uma maravilha. Celular é bom ou ruim? Rede social é bom ou ruim? Internet é bom ou ruim? É uma pergunta capciosa. Depende. Na mão de quem? Na mão de quem? É uma arma. Né? É bom ou é ruim? Depende. Né? Na mão da pessoa certa, Verdade. obviamente não é só bom, como é necessário. É. Uma força de segurança, um policial, alguém que precise usá-la, né? Um competidor, é verdade, um atleta. Né? Agora, em mãos erradas, é um desastre. É. Se encher de nada. Então, os jovens hoje têm nas mãos uma arma, ou várias, que não haviam assim na proporcionalidade antes, que são coisas boas em mãos, né, de quem tem a estrutura para poder lidar com elas. Isso. Mas a gente vê que a maioria não tem. É como se fossem muito pegos de surpresa. É. Então você está vendo aí um monte de jovem aí, uma perdição. Né? Uma postagem em si, um vídeo em si, tá desestruturando a mente de todo mundo. A gente pode falar da gente, se a gente não tá, não tem essa base, essa firmeza. Por que eu tô nas redes sociais? Por que eu tenho um celular? Para que eu tô usando? Se não souber, você acaba sendo alimentado por aquilo, questão de comparação, questão de ficar vendo algo que a pessoa poste, querer viver aquilo, Exatamente. o tempo que a pessoa está vivendo, que às vezes não é o tempo da pessoa. Se não souber, você adoece. E Aí tem rede que sair. social, e rede social também o que é rede social? É virtual. Né? O que é virtual não é necessariamente real. Né? Você pode postar a gente coisas só posta o que é melhor. da realidade, do mas é dia. claro que todo mundo vai esconder. Né? Eu acho, por exemplo, os podcasts. Estava falando com vocês aqui antes de começarmos a gravar. Né? Eu até falei, quem é do meio artístico, né? E pessoas que são do mundo artístico, né? Em qualquer área, Sim. seja lá qual for, musical, política, né? Social, ela tem que estar em todos os ambientes, porque ela deve divulgar, Alcançar todo mundo. alcançar todos os públicos.
né? Porque você vê, por exemplo, nós temos público definidos. Né? Você vê que tem gente que fala para uma massa, tem gente que fala para outra, tem pessoas que atingem outras. E a pluralidade dos podcasts hoje veio para realmente quebrar, né, com o tradicional. Né? Sabe? Aquela linguagem única, de uma só, um meio só de comunicação, ditar as regras, né, das pessoas num país e tal. Então, hoje é maravilhoso por causa disso. Então, como diversifica muito, né, como diversifica muito, o bom é que você tem hoje um instrumento realmente muito grande, pode divulgar aquilo que é bom, como tem coisas ruins que estão sendo divulgadas também. Cabe a gente filtrar. Né? Esse filtro cabe a todos nós. Né? Não só, a gente não fala só a questão de nós que somos cristãos, acho que todo mundo precisa filtrar. Tem muita coisa que está adoecendo as pessoas, vídeos que ao invés de trazer algo bom, adoece. E é complicado. Um pró do podcast é que justamente não tem toda essa questão de ensaiar nada, né? É uma conversa que flui, não é verdade? Eu acho que isso atrai as pessoas, não é verdade? Isso atrai as pessoas, porque você acaba sendo espontâneo, falando verdade. Sendo você, né? Sendo você mesmo. Seus erros. Aqui, por exemplo, a gente grava o podcast aqui, o corte que tem é só de anúncio, porque não tem nem edição. Né? Do jeito que tá, fica. Errou, conserta, pede desculpa no outro, sei lá, entendeu? Vamos em frente. É seres humanos, né? Isso. Falando aquilo sem plástica, falando aquilo que sente, né? Aquilo que é, do jeito que a vida é. Então, quando a gente fala de rede social, você pode falar muito melhor do que qualquer um de nós aqui, ô Mari, porque você é uma pessoa da mídia. Sim, né? sim. É lógico que a vida pessoal, né, o nome já está dizendo, cabe à pessoa. É uma coisa que não vai se expor, né, por não ter necessidade. Mas às vezes a pessoa esconde assim o natural. É verdade. Não é verdade? Só quer mostrar o lado bom das coisas. Eu tenho uma luta grande aqui, por exemplo, contra as drogas. Eu vou perguntar a vocês, vou pedir a opinião também de cada um. Eu tenho uma luta grande aqui contra os vícios. Tanto que na sexta-feira a gente tem uma campanha aqui na Cidade Mundial que é a batalha contra os vícios. De um lado nós vemos um bando de loucos, né, que não é a torcida do Corinthians. Esses loucos aí são loucos tranquilos. Né, um bando de louco mesmo, de louco, que levantam placas fazendo apologia, por exemplo, à maconha. E por outro lado, eu tenho aqui na igreja milhares de pessoas sofrendo, mães desesperadas, pedindo pelo amor de Deus ajuda, porque tem um filho perdido nas drogas. E eles começaram como? Lá na cannabis. Só dando uma provada, né? Uma provadinha. Só faz bem. E tem uma coisa, se você pergunta para um empolgado, aquela pessoa que está começando, como é que é a droga? O cara vai fazer a melhor, o mal barato. E você não fuma, não? Você é careta, né? Não é uma coisa bacana, não prejudica ninguém. Realmente, aquela fase ali é a fase que a pessoa não vê as consequências. Mas ninguém mostra o depois. O que faz com o ser humano. Isso é escondido. Mas isso é do diabo, né, gente? É do diabo. O diabo é dá uma bandeja muito boa pra gente. Tipo, olha, eu te apresento essas frutas ótimas, você vai ver depois todas podres. Nunca ele que vai vir com a bandeja já com frutas podres. Claro ele vai dar o melhor pra gente. Ninguém vai rejeitar. Quem diz que pecar é feio, aparentemente. Tipo assim, é ruim. Parece ser bom. Então, por isso que é perigoso essa questão. É atrativo, né? É atrativo. O pecado é atrativo. Né? Ninguém convida você a fazer uma coisa que vai lhe machucar. Quem vai fazer coisa que é ruim? Claro que Quem vai provar algo que é ruim? Mas é muito louco, porque vem pra detonar o ser humano muito rápido. É muito temporário aquele prazer ali. Não só a questão da droga, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos da vida. Então, vocês devem lidar muito com esse público, né? Nos shows, nos eventos. Tem gente de tudo que hoje é eu canto. percebo que é mais a depressão. A gente tá... No caso da Mari, assim, o público dela... Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Que a gente mais enxerga, assim, no público, né, Mari? E um público majoritariamente jovem, né? Sim. Que se você for olhar do ponto de vista natural, não deveria ter motivos para estar para baixo. Isso que eu ia falar. Quando eu tinha... Sem energia. Eu brinquei até os 13.
se eu não tivesse começado a namorar, eu tinha brincado até os 15. Mas eu me lembro de 13, 14, brincar de casinha, era tão leve. Não tinha aquela questão do não deu certo, depressão, ansiedade. Eu não tô aqui criticando ninguém. Eu entendo que hoje os meninos estão vivendo isso. Tem um motivo, não é frescura, jamais. Não, jamais. É por causa do tempo que nós estamos vivendo. É uma doença mesmo. É uma doença. Mas antigamente era mais leve as coisas, né? Tipo, as coisas não davam certo. Na escola não existia nem bullying, porque eu era muito zoada dentro da sala, muito. Era sabe aquela menina da escola que é a mais zoada? Mas isso não me afetava na época. Você sabe que essas coisas são criadas, né, pela própria sociedade. Bullying, né? Por exemplo, é verdade, eu que sou mais antigo, na tua época tinha bullying, Bispo? Olha, cara, se tinha mas ninguém me falou. Não era algo tão grande na minha mente. Não tinha ninguém que te chamava de dentuço, de cabeção. Tinha, mas aí eu dava risada, chamava ele também de orelha de jumbo. Eu era a feia da sala, a feia cruz credo. Esse negócio de, né? Mas isso afetou um pouquinho no início, quando eu comecei a namorar e eu recebi elogios depois. Eu não acreditava que eu era bonita, eu não aceitava, porque eu sempre fui chamada de a estranha na sala. Só que aí, graças a Deus, o Senhor foi me curando de bloqueios, né? De inferioridade. E a gente foi curar, a gente tem que permitir ser curado. E hoje também, claro, talvez tenha. Essa depressão e essa ansiedade que hoje o pessoal está vivendo é por se comparar. Então, peraí, por que eu estou me comparando? É entender que ninguém é igual a ninguém, que o processo para cada pessoa é no tempo certo. Eu, como cantora, eu olhava para alguns artistas nas redes sociais e eu ficava, Deus, por que eu não tô... Não inveja, gente, mas aquela questão de você tá aqui batalhando, estudando, trabalhando, e as coisas parecem, estão dando certo, mas parecem não dar certo. Eu ficava assim, eu queria estar naquele lugar que a pessoa tá tão bem, eu queria estar gravando as minhas músicas. E o Senhor sempre ministrando no meu coração que há um tempo determinado para tudo. E o tempo dele para mim, para você, para todo mundo, é um tempo perfeito. Se fosse para ser... No meu tempo ia ser ruim, ia ser errado. Então entra a questão da comparação. Aí você tem que debater contra isso. Você não acha, Mari, você não acha que essas coisas também são criadas? Não, porque se você pegar a Bíblia, né, o nosso podcast é um bate-papo descontraído, você fica à vontade para falar do que você quiser, aqui não tem nenhuma recomendação. Ninguém recomenda nada aqui. Olha, não pode dizer, não, fique à vontade, aqui todo mundo... fique-se bem à vontade. Mas a nossa base é bíblica, né? Então eu tenho que trazer aqui a sustentação de tudo que a gente conversa. E se eu mostrar para você, por exemplo, lá no Gênesis, né? Quando eu pergunto se essas coisas não são criadas, porque Adão e Eva, eles andavam pelados no paraíso, nus, né? No dia que eles pecaram, do dia que houve uma intervenção externa, no mecanismo natural da coisa, o Senhor passava no paraíso, de repente Adão e Eva se esconderam. E quando eles se esconderam, o Senhor perguntou a Adão por que ele havia se escondido. E Adão responde, não, eu escondi porque eu estava nu e tive vergonha. Aí Deus perguntou, mas quem te mostrou que estavas nu? Esse quem te mostrou que estavas nu quer dizer o seguinte, foi criada uma situação que não existia. Porque, na verdade, ele sempre esteve nu. É verdade. Só que não existia a situação de estar nu. Então, você não acha que esses preconceitos, né, eles são criados, né, é claro que faz parte do andamento da humanidade, no tempo. né? Mas muita coisa é criada. Você estava falando aí das brincadeiras de bullying. Sim. Na nossa época nem havia esse nome. Né? Mas tinha a zoeira, mas era uma como coisa tem hoje, relevante. mas a gente hoje trata Quem com sabe mais seriedade. Até no maior, o que devia tratar de boa. Essa questão que o senhor falou da criação, entra essa questão. As pessoas estão mais ansiosas porque elas olham demais para as outras pessoas. Então, a gente permite viver isso. Eu me permito estar ansiosa até hoje, tipo assim, com algumas coisas. E o Espírito Santo fala, não, você não precisa estar ansiosa por causa disso. Não é no seu tempo, não é assim, não vai ser assim. Então, a gente meio que permite entrar nisso. A gente começa a criar coisa na nossa cabeça. Desbloquear doenças. Isso, eu não mereço estar ali, eu não mereço fazer aquilo, eu me sinto inferior. Vai alimentando. O que eu passei na minha infância, na minha escola,
Se eu permitisse, não me afetou tanto, um pouco, mas eu fui curada a respeito disso. Mas se eu deixasse que isso me alimentasse, tipo, alimentasse isso, né, que eu fui recebendo, de que você é a feia, você... Eu já ouvi muito, assim, comentários assim, pra você ter esse carro aqui, é muito difícil, você não vai conseguir. E, tipo assim, e se eu guardasse isso pra mim e ficasse, eu não vou conquistar nada na vida? Então, acaba que é um pouco da gente também permitir entrar nisso. Quando eu vejo muitas mensagens de ansiedade, então eu sempre falo, luta contra isso. Você está ansioso porque você está permitindo que mentiras do diabo entrem nos seus ouvidos. E a gente ouve o dia inteiro ele falando, olha, você não é nada, você não pode nada, você não é ninguém, você não merece isso, e a gente recebe. Então, eu sou, em Cristo, né, gente? Eu sozinha não, mas eu sou... em Jesus, aquela que pode, tipo, impedir esses pensamentos. Exatamente. Eu não aceito. Bloqueio. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou e eu vou fazer o que Ele mandar que eu tiver que fazer. É isso. Bloqueia, né? De tudo que se deve guardar, guarda o coração. O coração é a mente, o pensamento. Isso. Porque é daqui que procedem as saídas, realmente, da vida, os pensamentos, né? A postura, o jeito, a pessoa, o andamento da vida da gente. Ô Mari, eu queria que você desse uma palhinha pra gente aí. A gente vai pra uma vinhetinha, vamos regular aqui, né? Né, Edi? Vamos, E eu já volto aqui ouvindo um pouquinho aqui da Mari, né? Com músicas lindas, né? Encantadoras, pra gente glorificar o nome de Jesus. Vamos a uma vinhetinha e eu já volto. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Haverá outro na fornalha, haverá outro na fornalha, haverá outro na fornalha, haverá outro na fornalha. Amém. Lindo! Show de bola! Que lindo! Ô Mari, sabe, essa coisa sua de você pegar, né, a música, né, que ela tradicionalmente já vem naquele padrão, né, naquele tom masculino. Isso. E você entra com essa voz linda, encantadora que você tem. Obrigada. Né? Nosso Deus, mas dá um upgrade assim, sabe? É verdade, dá um upgrade. Eu acho que o ser humano é movido por diferenças, né? Isso, uma coisa dá um contraste assim, mas realmente parabéns. É bom essa variedade, né? O pessoal que gostava, visão, no hein? início o pessoal gostava muito, porque eles procuravam, as meninas, né? Tons femininos para cantar a música, tons mesmo. Então eles procuravam e me achavam. Então que a gente descobriu uma necessidade. Pois rapaz, a gente... a pessoa que canta na igreja, aí ela não sabe o tom que ela canta. Não sabe achar também. Acaba que o tom da Mari era meio que universal ali, entendeu? Então, tipo assim, todo tom que a Mari gravava era o que encaixava. As meninas queriam cantar na igreja. E entravam lá, além de ouvir, pra pegar o tom e cantar aquele tom. Então a gente sempre que lançava música no início, assim, de algum, principalmente cantores homens, aí eu fazia logo a versão atrás, pra ter uma versão cover, né, gente? Não é original, é cover, para as pessoas terem meu áudio ali feminino. Não, olha, parabéns. Show de bola. Show de bola. Muito obrigada. Quando a gente fala de versão, né, de adaptação, de aprimoramentos, a gente está falando justamente de trazer essa ideia, né, de melhorar aquilo que já é bom. Isso. Não é verdade? Não demérito a nenhum dos cantores e artistas que tem lá sua... Sim. Né, mas tem coisas, a gente sabe que tem repaginações em todas as áreas que ficam realmente bem melhor. Né? Com essa diferença que nos dá a sensação de melhor. Sim. Do que aquela que nós estamos acostumados. Isso vale para tudo. Hein? Tem filmes, por exemplo, que, poxa, você assistiu ali a primeira versão, aí foi feito ali um upgrade e realmente a coisa tomou outros ares. Parabéns. Obrigada. Parabéns por essa visão. Amém. E Mari, deixa eu te falar uma coisa. Você continua fazendo esse trabalho bonito aí de shows, apresentações. Como é que faz para as pessoas
Então, nós Conversar, estamos entrar em voltando agora contato. com as ministrações. Aham. E sempre que eu falo isso, tem muito tempo que a gente está gravando, né? Mas sempre que eu falo sobre agendas, eu sempre preciso mencionar a respeito disso. Porque é algo que o Senhor tem falado pra gente falar também a respeito. A gente está voltando agora, depois de pandemia. Antes de mudar para São Paulo, a gente mudou com o intuito de melhorar essa questão de agendas, né? Aham. A questão da logística. Só que o Senhor sempre falando com a gente, não é o momento. Ele pedindo pra gente estar numa igreja local, congregar, pra gente estar sendo direcionado ali pelos pastores, servir a nossa igreja também, pra gente entender a importância disso antes de começar nessa loucura, essa rotina, né? Que é sair, porque dá trabalho sair de casa pra estar em outros Não, estados. Então, é uma logística. então, né? a gente recebeu muitas palavras esse ano a respeito do que era ele pedindo pra gente parar um tempo. Então, a gente tá voltando agora com as ministrações, sabe? Que ele tem colocado em nosso coração também a necessidade de missões. Nós, como filhos, servos, ministros, pastores, entender a nossa prioridade no mundo, que é servir pessoas. O cantar nos lugares é pra gente derramar o que já está sendo derramado no secreto, mas ele tem nos cobrado a necessidade, a prioridade, que é a missão. É levar em lugares que ninguém está indo, onde Jesus não está chegando, a gente levar os louvores Que bom, nesses lugares, sabe? maravilhoso. Então, e tá sendo incrível esse tempo, né, Rui? É um sacrifício, né? A pessoa tem que se abnegar, né? Uma abnegação. Vocês Não, estão tô falando casados... que foi fácil esse tempo Não, todo. Não não. foi. A gente Foi fácil pra você, tá não. Porque ouvindo. você vai contra tudo. As pessoas falam, mas você é uma cantora, você tem que sair pra tocar, você tem que estar com suas agendas cheias. Mas não era isso que Deus tá me pedindo. Então é difícil, porque a gente quer isso. A gente quer estar nesse padrão de que você lança música, eu lancei música pra Musílio, o que você quer fazer? Sair pra tocar suas músicas. Mas Deus falou, não, você vai ficar em casa, vai servir na sua igreja. Cada um tem um chamado, né? É. Eu acho que essa missão aí, como você disse, que veio de Deus, realmente vai atingir pessoas e públicos que talvez não, que com certeza, se você optasse por outro tipo de logística, né, você com certeza não ia Sim. ter aí essa interação, esse público que você tem hoje, né, e que me chama a atenção também é a audiência que você tem nas redes sociais, né, que realmente é muito grande. Você sabe que a pessoa se deslocando por lugares, ela vai ter que se dedicar a um outro tipo As plataformas de abordagem, né, já é diferente. Vocês estão casados há quanto tempo? 4. 4 anos? aninhos. Não tem filhos, né? Ainda não. Tá bom. Então ainda dá para fazer uma correria, não é verdade? Alguns aninhos aí, Deus já tá. Estamos sendo cobrados pela Mas tem um idade, sonho, sim, tem um né? sonho de ser mamãe? Tem. Com certeza. Eu amo criança. Eu tenho uma sobrinha. É muito bom, Que bom. criança. Tá sendo cobrado por quem? Pela avó? Geralmente pela mãe, Pelo né? marido. O marido falou, não dá pra demorar muito pra ter filhos, porque eu quero educar eles. Não, eu mas quero depois da ensinar, Cláudia Raia, ensinar. minha filha, todo mundo... Você viu? Pois Não, é. mas aquilo ali tem muito dinheiro envolvido, né? Pra E a- conseguir. tá bom, então tá bem a Sara, 90 anos de idade. Promessa de Deus. Aí foi Deus. Aí Deus puriu. Pode tudo. Deus puriu. Ô, Rui, e vocês nessa caminhada aí já devem ter passado por muitas situações aí, né, inusitadas, né, muitas histórias para contar. Você não tem vontade assim de fazer uma biografia, né, já passaram na cabeça assim de fazer uma ideia, um álbum, um livro, Contando toda a trajetória. tudo que a gente já passou. Que tá Também esperando pra- demais. Pra incentivar também as pessoas, né? Incentivar. Incentivar, principalmente na música, existe um tabu muito grande, sabe? Que vem por parte dos pais, da família. A gente passou muito por isso. De tipo assim, meu pai, ele me apoia porque ele quer me ver na igreja tocando, ele não quer ver o filho desviado, certo? Mas falar assim, ó, pai, eu vou viver disso. Aí é diferente, entendeu? Porque aí meu pai, no caso, os nossos pais, e a faculdade? O que você vai... Tá, mas fica aquela preocupação, né? É. Então, Assim, você vai tocar só na igreja, mas pra viver disso, não. Não. Se não dá dinheiro, não compra seu alimento. O sustento. o sustento. O que não é uma verdade de forma alguma, porque o mercado, né, e o público gospel, o Brasil cristão, o mundo cristão, é um mundo, sabe, de maioria realmente. Você vê que hoje nós estamos vivendo períodos aí, quando está sendo gravado esse podcast agora, estamos vivendo períodos aí
pré-eleitorais. Né? Se você prestar atenção nas propagandas, você vai ver todo político agora, cada um citando uma passagem da Bíblia, todo mundo ali, né? Não, todo mundo é cristão. Começa a buscar raiz, todo mundo é crente, não é verdade? Então, isso por quê? Porque hoje evangélico, cristão, está decidindo eleições. Isso. E não é só no Brasil, não, é no mundo todo. Eu acredito que a gente precisa muito trabalhar essa questão da influência, sabe? A gente na igreja precisa influenciar as pessoas, né? Então, todo mundo é influente, todo mundo, seja um público pequeno ou seja um público grande, igual o da Mari. Nós todos nascemos para influenciar as pessoas. Sem dúvida. Esse influenciar é levar o evangelho. É influenciar em todas as áreas. Sempre para a direita. Porque se a gente não estiver fazendo, vai ter ali um que está fazendo mal ali, entendeu? Então, por isso que essa tarefa não é só de quem canta, de quem prega, de um pastor consagrado, é de todo mundo. Que entende a verdade, que sabe da verdade. Chegar, eu tenho 100 pessoas na minha página, no meu Insta, 1000 pessoas. Talvez para aquela pessoa é tão pouquinho, mas pensa 1000 pessoas aqui numa sala. Meu Deus do céu. Então você tem o poder ali de falar para 100.000 pessoas, 5.000 pessoas, falar algo que vai transformar. Não é um dever só do pastor, de um cantor. É de todo mundo. E essa necessidade, eu sinto que até falta um pouco de direcionamento da própria igreja em lidar com a pessoa assim. Então, por exemplo, você tem alguém que começou na internet ali na igreja a fazer algo que cresceu. Não tem hoje na igreja alguém que direcione essa pessoa. Porque ela vai passar por várias situações ali que ela precisa estar firme e alicerçada, né? Porque lidar com a fama também não é algo fácil, entendeu? E que se a pessoa não tiver uma base, um alicerce, ela vai se corromper, ela vai entrar por outro caminho, ela vai se perder. Então, essas pessoas precisam de ter alguém para direcionar, para colocar sempre no caminho. Nós que precisamos permitir isso também. Isso. Permitir ser ajudado, ser pastoreado. Porque na maioria das vezes a gente está tão ocupado, como a gente falou, tão ocupado em cumprir algo para Jesus, e a gente esquece de ser, de estar ali fazendo, de estar ali sendo ensinado, direcionado, que não é só levar, você tem que receber também. É instrumento. A gente que tem que permitir fazer isso. O instrumento, ele toca, ele encanta, né? Mas ele também tem que ser afinado, exatamente. Ter a voz aquecida. Lógico, tem que ter ali um trato, senão um cuidado, só dar, né? Não pode só transmitir, tem que receber também. É verdade. Minha querida Mari Borges, meu amigo Rui, Deus abençoe esse casal maravilhoso, mas vocês não vão sair daqui sem tocar aí, tá chorando porque, olha, que coisa linda, né? Ficou maravilhoso aí na voz da Mari aí. E com essa canção a gente vai se despedindo, tá aí as redes sociais para você seguir a Mari Borges, né? Instagram, YouTube e contatos que ela queira deixar aqui, tá tudo no rodapé do vídeo. Tá bom, Mari? É isso aí, gente. E seja sempre bem-vinda aí ao MCast. Obrigada pelo convite, muito bom. Deus abençoe todos vocês. Beijo, Brasil. Vamos encerrar aqui com belíssima versão na voz da Mari. Tá chorando por quê? Bora. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Show! Vem. Valeu, Brasil! Deus abençoe! Obrigada.